Mas esse é só um aviso caso você tenha percebido aí algo diferente aqui dentro. E vamos nos voltar para a palavra do Senhor. Nós estamos iniciando então hoje uma série de sermões nas cartas do apóstolo João. Lá no final da Bíblia nós iremos ver 1ª, 2ª e 3ª João. Antes de Apocalipse, facinho de encontrar na Bíblia, tá bom? Nós terminamos Josué e hoje nós vamos entrar, eu diria, em uma das cartas mais complexas e recheadas de evangelho que nós temos em todo o Novo Testamento. E a gente vai ter a oportunidade, se Deus assim permitir, de passarmos pelas 3 cartas do apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João. É o mesmo João, mas ele escreve o Evangelho e anos depois, já ao fim da sua vida, ele vai escrever as 3 cartas ali de João que nós encontramos antes de Apocalipse. E hoje eu queria ver com você os 4 primeiros versos de 1 João capítulo 1. Nós vamos ver o que na sua Bíblia pode estar escrito aí como prólogo, ou algum outro subtítulo que tem na sua Bíblia. Mas hoje é uma introdução à carta, que é assim que João começa a sua carta. Nós vamos ver os 4 primeiros versos nessa manhã, vendo como que João ele abre a sua carta, mandando para os seus leitores. Eu queria que você pudesse acompanhar aí na sua Bíblia ou na projeção a leitura desses 4 versos, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Queridos, essa é uma das últimas cartas escritas no Novo Testamento, provavelmente ali datada no ano de 85 a 95 depois de Cristo. Então Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e aí a igreja estava avançando, João, o apóstolo João ainda vivo, por volta ali então do ano 85 a 95, ali, aproximadamente 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, João ele escreve, o apóstolo João já idoso, a gente vai perceber isso, que ele já idoso, o último sobrevivente do colégio apostólico, o último dos 12, ainda vivo, escreve as 3 cartas ali, designadas às igrejas, muito provavelmente da Ásia Menor, provavelmente ali Éfeso e os seus arredores, as igrejas do Apocalipse ali que nós vemos, que se encontram lá, todas aquelas igrejas da região. E aí há um contexto de crise dentro da igreja. E por que crise? Porque era muito comum naquela época, hoje já não tanto, mas era muito comum naquela época você estar ali na igreja, de repente ia começar o culto, e aí chegava uma pessoa de viagem e falava assim: eu sou um profeta, e eu tenho uma palavra do Senhor para trazer para vocês. E a igreja permitia que aquele homem viesse e pregasse para a igreja. Isso era muito comum, era natural, não era algo errado. Talvez para nós aqui hoje seria um pouco esquisito, né? Chegar alguém aqui, de repente, nós estamos iniciando nosso culto, entra alguém aqui na porta e fala assim: gente, eu sou um pastor e eu tenho uma palavra do Senhor para vocês. E a gente fala assim: então, querido, venha e pregue aqui para nós. Isso para a gente seria um pouco estranho, mas nessa época era super normal. Só que o que estava acontecendo? Falsos profetas estavam se disseminando ali mundo afora, uma das estratégias de Satanás para tentar destruir a igreja. E a igreja aqui de Éfeso e toda essa região, eles estavam aceitando, e era muito difícil você lidar com isso, porque como eu sei se há um falso profeta ou não? Era comum as igrejas receberem esses homens que iriam pregar a palavra de Deus, mas como que a gente iria julgar se era um falso profeta ou não? Então, normalmente se aceitava que esse homem viesse e pregasse, só que por muitas vezes homens pregavam coisas contrárias às Escrituras. E naturalmente a igreja, ao acolher isso, poderia entrar em um processo ali de perdição, de construir ali conceitos equivocados acerca do Evangelho.
E a igreja de Éfeso e toda a região aqui, o destinatário aqui onde João vai escrever essas 3 cartas, e nós hoje, né? Mas eles aqui na época enfrentavam isso. E principalmente 2 movimentos que ganhavam força, muita força ali, que eram o que a gente conhece por gnosticismo e docetismo. E isso tudo eu estou contando para você, para que você possa ter esse contexto bem claro da carta, e isso vai facilitar a gente a compreender outras coisas que João vai escrever no decorrer da carta. Mas o gnosticismo, muitas pessoas vão falar que isso era uma doutrina. Eu não diria muito que é uma doutrina em si, mas era mais para uma postura ideológica. Porque a pessoa que cria no gnosticismo era algo muito sério. Eles acreditavam que o corpo físico de Jesus não era real. E ao crerem nisso, diziam que Jesus aparentava ser um homem. E o grande problema disso é que Jesus, ao aparentar ser um homem, ele não poderia morrer por mim e por você. Porque se ele não era um homem mesmo. E misturado ao gnosticismo, vinha o docetismo, que era também mais ainda nessa ideia de parecer. Docetismo vem do grego dokel, só para curiosidade sua, mas essa palavra significa parecer. E eles ainda iam mais a fundo, dizendo que já que a matéria é má, eles assumiam que a matéria era má, então Jesus não poderia ser homem de forma alguma. Só que se Jesus, novamente, não era homem, como que a sua morte era real? E se a sua morte não foi real, logo estamos perdidos. Só que isso veio sutilmente, invadindo as igrejas. E aí então João, tendo que lidar com esses cristãos cansados, muitas vezes, de ouvir essas coisas e confusos, porque por vezes ouviam ali profetas verdadeiros, homens do Senhor, que pregavam a palavra de Deus, e por vezes falsos profetas não sabiam lidar com isso, quem eu ouço, quem eu não ouço, então eu deixo de ir na igreja, eu frequento a igreja, como é que a gente lida com tudo isso? João, então, ele vai escrever as cartas. E João tem aquele tom de um pastor amoroso, né? Por diversas vezes você vai ver João dizendo, filhinhos, né? Meus amados. E aí que João, já idoso, como um vovô querido, mas ainda assim um apóstolo, ele vai escrever e trazer desafios preciosos para a igreja. E aí o objetivo da carta, se a gente puder ver aqui de um modo geral, eu quero perceber com você que João, ele quer ajudar os leitores a avaliar a condição espiritual de cada um deles. João traz o desafio, avalie a sua vida espiritual com Deus. Você tem essa condição, você seja capacitado a fazer isso. E não só isso, mas agora você sendo capacitado a entender e perceber a sua condição espiritual, você vai fazer isso com os outros. E fazer isso com os outros no sentido de que o seu relacionamento com Deus ele tem sido tão bom, tão sólido, que quando sobe alguém para pregar na igreja, essa pessoa tenha condições de perceber se é um falso profeta ou não. Esse é um dos grandes objetivos de João. E aí aqui, crianças, eu tenho para vocês, então, para vocês poderem fazer aqui o Tiaguinho. Ele vem aqui buscar para mim, ajuda eu, por favor. Ó, esse é o do Kael e esse é o de vocês. Tá bom? E aí quando a gente olha, então, para a abertura de João, aqui, da primeira carta de João, eu vou pôr você para trabalhar um pouquinho, tá? Eu queria fazer uma comparação com você com a abertura de Hebreus. Hebreus capítulo 1, do verso 1 a 4, comparando com 1 João capítulo 1, verso 1 a 4. Hebreus vai dizer assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando a gente compara essa abertura de Hebreus, que a gente não sabe quem foi o autor, com essa abertura da carta de João, a gente consegue ver algumas conexões. Primeiro que ambos iniciam mostrando que a revelação de Deus ela não é nova.
A revelação de Deus em Jesus, a revelação de Deus aos homens que escreveram a Bíblia, homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito Santo, registraram as palavras de Deus, isso não era algo novo. Não era algo ali, era algo que vem desde a eternidade. A revelação de Deus não foi inventada ali de repente, foi algo planejado por Deus. Veja que Hebreus no início ele cita os profetas, mas João ele aponta a eternidade, o princípio. Outra coisa que tem uma comparação aqui, ambos vão dizer que Jesus Cristo é o centro da revelação. Em Hebreus ele é o herdeiro e criador. Em 1 João ele é a vida eterna que se manifestou. Veja, a gente não está falando aqui de um achismo teológico, de um conceito que a gente vai pensar aqui, como que a gente vai lidar com tudo isso? Não. Sobre quem que a gente está falando? Eles trazem isso categoricamente. O herdeiro e criador Jesus. E em 1 João, a vida eterna que se manifestou. Ambos confirmando que a revelação final e decisiva de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. E mais uma coisa, mais um detalhe. Hebreus descreve a identidade de Jesus na sua relação com o Pai. A expressão exata do ser. E em 1 João, ele vai enfatizar a visibilidade dessa revelação. Eles ouviram, eles viram, eles tocaram. Os dois textos dizendo para nós que Jesus torna Deus Pai conhecido de forma perfeita e completa. E aí, então, olhando para esses 4 versos, eu quero ver 3 coisas com você. Nessa inauguração do Evangelho. Da primeira carta de João. Primeira coisa que eu quero ver com você é que o Evangelho, ele é uma mensagem. Primeira coisa. João, ele inaugura a carta dizendo para nós que o Evangelho é uma mensagem. E ele vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou, nós temos visto, dela damos testemunho, anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. João está usando aqui verbos fortes. E perceba aqui algo. Ele diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Essa ideia de continuidade. Esse verbo aqui, temos ouvido no grego, ele tem essa ideia de, é um presente que ele tem essa continuidade. Nós temos ouvido. O que temos visto, nós vimos e continuamos vendo. Com os nossos próprios olhos. O que contemplamos, aqui ele muda. Nós não continuamos a contemplar, nós já contemplamos. E aí a gente vai chegar lá. As nossas mãos apalparam, hoje não apalpam mais. Já apalpamos. Com respeito ao verbo da vida, Jesus Cristo. A vida se manifestou corporeamente, hoje não mais corporeamente entre nós. Não temos Jesus sentado aqui conosco, carnalmente. E nós a temos visto. João volta a trabalhar esse presente contínuo. A gente contemplou, vocês hoje, igreja, não contemplam mais, visivelmente. Já foi algo que se completou. Nós contemplamos lá. Nós apalpamos lá. Tocamos em Jesus. Hoje você não toca mais em Jesus. A vida lá se manifestou corporeamente. Agora não mais corporeamente. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos ouvindo, nós continuamos vendo seus ensinos, os reflexos de tudo aquilo que Jesus fez. Nós continuamos dando testemunho, nós continuamos anunciando. Isso é muito forte. João começa muito forte esses 4 versos, trazendo esse conceito, esse conhecimento para a igreja. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos trazendo uma mensagem, e não é uma mensagem que eu quero trazer. É que o Evangelho é uma mensagem vinda da parte de Deus. Não é um mito, não é uma filosofia, não é uma experiência subjetiva. O que João está dizendo aqui é que o Evangelho que nós pregamos, a mensagem, é um testemunho histórico. João, na autoridade de apóstolo que ele tinha, ele está dizendo, eu vi, eu apalpei Jesus.
Eu me assentei com Jesus. Isso é para deixar claro para as pessoas que o Evangelho é uma mensagem. Os apóstolos não inventaram nada, mas testemunharam, anunciaram o que viveram com Jesus. E é interessante como João traz essa realidade. Eu não sei se você reparou, mas ele está trazendo isso e incluindo todos nós nesse mesmo pacote. Porque ele fala que quem tem ouvido? Nós. A conjugação desses verbos aqui está na primeira do plural. Nós temos ouvido. Nós temos visto. Nós damos testemunho. Nós anunciamos. João, ele expande isso, não só para ele, mas para todos aqueles que são salvos. Enquanto não foram todos que contemplaram, apalparam e se manifestaram, isso é algo restrito aos apóstolos e àqueles que estavam junto com Jesus no seu tempo aqui em terra, em vida corpórea. Agora, esses outros verbos aqui, eles estão nessa ideia de que são todos nós. Isso já se aplica a mim e a você. Por isso que a nossa fé não se baseia em sentimentos, mas em uma realidade histórica, uma mensagem que é pregada. Não é somente algo emocional, é algo concreto. E por vezes a gente vai ver o mundo hoje tratando o evangelho como uma opinião, um mito, como uma possibilidade, né? Como uma opção na sua agenda. E não anunciam por vezes com fidelidade a mensagem do evangelho, que é como João inicia. E pensando que o evangelho é uma mensagem, eu pergunto, você tem sido um repetidor, um propagador fiel dessa mensagem? Ou você tenta adaptar a mensagem? Porque às vezes eu não quero pregar Jesus por completo. Eu quero pregar mais ou menos Jesus para não perder aquela pessoa. Então eu adapto a mensagem do evangelho, ali com elementos que eu julgo ser o melhor ou não, para não ofender tanto a pessoa. Porque ou eu prego a mensagem que é, ou eu prego uma mensagem que eu quero que seja. Isso é problemático e perigoso. Que é o que os falsos profetas estavam fazendo. Se infiltrando nas igrejas e pregando um evangelho que eles queriam, um evangelho adaptado. E lembre-se, sempre que na equação tem evangelho mais alguma coisa, já deu problema. Já deu problema. E veja, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, Paulo afirma: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eu quero bater nessa tecla com você, que o evangelho é uma mensagem. Mas não é uma mensagem qualquer. A segunda coisa que eu quero ver com você é que a mensagem do evangelho é Jesus Cristo. E João, ele começa assim. E é interessante porque a gente lê e às vezes a gente não dá a devida atenção. Mas as primeiras palavras da carta de João, se você reparou, João ele está começando ali. Quando você vai escrever uma carta e você escreve bom dia. Que numa carta é complicado porque você não sabe quando a carta vai chegar. Mas você começa escrevendo alguma coisa. E normalmente é a primeira coisa que a pessoa vai ler. Que já vai ressaltar os olhos. Se você namorou à distância e teve que mandar cartas, eu lembro que meus pais falavam que tinham lá as cartinhas e tudo mais. Meu pai dizia que sempre começava com o apelidinho carinhoso que ele tinha lá com a minha mãe. Porque para minha mãe se sentir amada. Né? Na cartinha estava lá. Então era algo que já era importante. E aí João começa assim, o que era desde o princípio. Eu não sei se você pegou aquilo que o João fez. Mas João, ele escreve o Evangelho de João. E aí se você vai lá para João capítulo 1, verso 1, no Evangelho de João, você lembra como João começa o Evangelho? Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando? No princípio. João começa a carta dizendo o quê? O que era desde o princípio. E no Evangelho de João? No princípio era o verbo. E aí, a gente volta não agora para o Evangelho, mas quando João faz isso, ele dá um salto ainda maior. Voltando para Gênesis, capítulo 1, verso 1. Você já leu Gênesis, capítulo 1, verso 1? Sabe o que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí o verso 3 diz o quê? Disse Deus. E aí você talvez já parou para pensar, eu já até explicou para alguém, falou assim, que Deus, ele disse, haja luz. Talvez você já falou assim, não, Deus disse. Tem alguns problemas. Primeiro que Deus não tem boca. Esse já é um problema. E sempre que a gente vai falar que Deus falou, o modo que Deus criou foi por meio de palavras, a gente não pode trabalhar nesse campo. O que Moisés fez aqui, inspirado por Deus, o que João está explicando para a gente, tanto no Evangelho quanto nas cartas, é que o disse Deus não é o modo que Deus criou, mas uma referência a qual pessoa trouxe tudo à existência. Gente, isso é muito forte. O que o apóstolo João está explicando para a gente é que Gênesis capítulo 1, verso 3, quando a gente vê disse Deus, não é o modo em si que Deus criou. Porque Deus não se prendia a tempo e espaço. Deus, ele cria tempo e espaço. Mas era a referência a qual pessoa que trouxe a realidade a existir. Porque quando a gente volta para o Evangelho de João, ele vai dizer, ele estava no princípio com Deus, o Verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então Gênesis 1 não é aleatório, disse Deus. Mas veja que isso é maravilhoso. João nos leva para esse passeio bíblico para que o anúncio que eles estavam recebendo aqui, a igreja, eles tivessem a consciência que não era sobre algo temporal, mas sobre algo eterno. Jesus, o Verbo, que era desde o princípio, que por meio dele foram feitas todas as coisas, e todas as coisas é, inclusive, a criação. Por isso que disse Deus. Porque o Verbo era Deus. Jesus. E aí, de novo, as mãos apalparam, a vida se manifestou, temos visto, damos testemunho, anunciamos. Tudo isso, João está trazendo esses verbos para dizer, então, sobre quem eles estão falando. E ele fala no verso 2, a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus. A mensagem do Evangelho é Jesus. Em outras palavras, o que João está dizendo para mim e para você é que o Evangelho é tão real, a mensagem do Evangelho, que é Jesus, é tão real e tão concreta que João quer trazer isso para sentidos humanos, dizendo que vimos, ouvimos, apalpamos, temos visto, contemplamos. O conteúdo do Evangelho não é abstrato, não está no campo das ideias, ele é real. Não é criado por mente humana. Não é uma construção de conhecimento que veio assim e a gente pensou e criou Jesus. Não. A mensagem do Evangelho é Jesus. E quem está escrevendo isso não é o Pedro. É o apóstolo João, uma pessoa escolhida a dedo por Deus. Para lançar todo o fundamento da igreja, para a igreja se expandir cada vez mais, alcançando agora gentios. E a mensagem do Evangelho, Jesus vem se perpetuando de geração em geração, geração em geração, geração em geração, até chegar aqui hoje para mim e para você. E a gente está aqui, podendo falar do Evangelho, Jesus, que é a mensagem. E veja como isso é maravilhoso. Eu e você nos reunimos em torno do Evangelho. Somos diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, extremamente diferentes. Talvez não conseguiríamos passar uma semana juntos dividindo a mesma casa. Já ia dar uns atritos aqui. Que um gosta da coisa de um jeito, outro do outro. Mas mesmo com as nossas diferenças, tem algo que é muito maior e que nos une. O Evangelho aproxima realidades. O Evangelho que é atemporal, que é eterno. Ele aproxima realidades. Ele extrapola barreiras. Extrapola barreiras do time que você torce. Extrapola barreiras da comida que você gosta ou não gosta. Extrapola a barreira do candidato que você vota ou deixa de votar. O Evangelho extrapola tudo isso. Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa.
Veja, como que eu posso ter um grande amigo aqui que é o Ian, que é palmeirense e eu sou São Paulino? Usando um exemplo bem claro. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos distancia. E quando o São Paulo perde, ele vem, me zoa. Quando o Palmeiras perde, eu vou, zoo ele. Mas, ainda assim, o que nos separa nem chega, a gente cogita isso, porque o que nos une é muito maior. Por isso que quando você fala assim, eu não consigo conviver com pessoa que pensa assim, que faz assim, que age assim, sendo cristão. A gente está dizendo que aquilo que nos separa, que nos distancia, nas nossas discordâncias, tem um peso maior do que aquilo que nos une, que é o Evangelho. É isso que João está falando, não brigue comigo. Se você diz que você não pode sentar à mesa com alguém que é um cristão, mas pensa politicamente diferente que você, o que nos separa está sendo maior do que aquilo que nos une. Isso é problemático. É problemático. Ah, mas você não sabe como é a pessoa, ela é chata. Se ela é crente no Senhor Jesus, a gente tem que lidar. Não brigue comigo, brigue com a Bíblia. E quem está falando isso não sou eu. E além disso, o Evangelho promove não só agora essa união entre nós individualmente, mas isso agora começa a tomar forma. Porque agora o Evangelho promove comunhão da igreja. E não só isso, não só da igreja aqui, nós pessoas, mas entre nós e Deus. Porque no verso 3 ele vai dizer, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E a conclusão é, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não falte mais nada. E aí o que João está falando aqui é, a nossa comunhão hoje, então, é igual a deles. Deles quem? Apóstolos. O que João está dizendo é que o Evangelho, que é uma mensagem, e o conteúdo dessa mensagem, que é Jesus Cristo, ele nos une de tal modo que a comunhão que nós temos com Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela é igual à comunhão que os apóstolos tinham com Jesus encarnado. E aí veja, pela ordem, Deus fala conosco, a palavra eterna de Deus se manifestou no tempo e espaço, Jesus. Alguns homens viram e ouviram corporeamente desse homem e estão espalhando essa mensagem. E aí depois disso, então, nós recebemos essa mensagem. E quando recebemos esse anúncio com fé e somos salvos por Cristo, nós nos unimos a eles e passamos a ter a mesma relação que os apóstolos tiveram com Jesus. É isso que João está falando. Sendo assim, como é que a gente sabe se a gente está no caminho certo? Já pensou nisso? Como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Porque seguimos Jesus, certo? Amém? Seguimos a Jesus, certo? Amém? Amém, que bom. Mas hoje em dia, tem Jesus machista, tem Jesus feminista, tem Jesus comunista, tem Jesus capitalista, tem Jesus curandeiro, tem Jesus para todos os gostos. Se você abrir aí seu celular e entrar nas redes sociais, você vê que tem Jesus para tudo quanto é tipo de gosto. Você está triste? Tem o Jesus que te faz feliz. Você está com dificuldade de arrumar emprego? Tem o Jesus que te promete dinheiro, te promete casa, te promete bênção. Será que a gente está no caminho certo? A carta de João vai mostrar isso pra gente. Porque, veja, qualquer mensagem sem Cristo no centro é falso evangelho. Qualquer mensagem que pregue qualquer Cristo, que não seja, então, ele o centro, a mensagem do evangelho, é um falso evangelho. Por isso que a gente precisa constantemente do contato com as Escrituras. Por isso que é uma insistência minha. Leia a Bíblia, ore, esteja com os irmãos, vamos no PG, vamos estar aqui no domingo, no dia do Senhor. A gente precisa crescer, a gente precisa caminhar, para a gente entender e não dar brecha para negociar com o Evangelho e criar um Jesus da Betel. Misericórdia. Mas pregar o Jesus das Escrituras. Quem ele é. Por isso que a gente precisa estar atento a tudo isso. E por fim,
Os nossos atos, então, religiosos, vou chamar assim, eles devem convergir todos em Cristo. Todos, sem exceção. Por isso que João termina dizendo que essas coisas escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Veja, o fim do testemunho apostólico não é só a informação. João começa a carta trazendo uma informação para a igreja. Tenho algo para contar para vocês? Não. Ele começa desafiando já os irmãos a estarem atentos com a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. Os cultos que nós temos aos domingos, a oração que nós fazemos, os sacramentos que desfrutamos do batismo e ceia, toda a nossa prática religiosa só tem sentido se for levados cativos a Cristo. Qualquer costume religioso que a gente tenha, qualquer cultura religiosa que a Betel tenha, que não esteja centrada em Cristo, pode ser mudada, pode ser quebrada. Qualquer. Se Cristo não está no centro, as nossas práticas não passam de rituais vazios. Por isso, eu pergunto, quem que está no núcleo, no centro da sua vida religiosa? Você tem condição de responder, não para mim, mas para você mesmo. Você tem condição de responder quem é que ocupa o centro da sua vida? E eu queria fazer um exercício prático com você. Assim como você descasca uma mexerica. Eu não tenho uma mexerica aqui para descascar na sua frente, mas você sabe como descasca uma mexerica. Faz esse exercício comigo de coração. Descasca aí sua vida religiosa. Com uma mexerica mesmo. Tira aí os cargos que você talvez tenha na igreja. Presbítero, diácono, pastor, louvor. Seja lá o que você faz para servir a Deus. Tira isso, tira. Finge que você não é nada disso. Beleza? Agora, descasca mais um pouco. Esquece a denominação que você participa. Esquece a igreja presbiteriana. Qualquer outra igreja que você conheça aí, esquece. Finge que você não tem isso. Ignora que você cresceu na igreja, que você tem alguns vícios religiosos, né? Que eu estou na igreja há 40, 50 anos, que você praticou muitas coisas do mesmo jeito e você gostaria de continuar praticando. Descasca isso. Tira tudo isso. Conseguiu tirar? Você enxerga Jesus? Porque se a resposta é não, tem algo muito complicado aqui. Se eu tiro todos esses adornos religiosos, cargo, placa de igreja, tudo aquilo que eu faço, toda a minha história de igreja, tem gente que até ajeita a postura para contar do testemunho de vida da igreja, de quantos anos participa da igreja. E veja, eu não estou dizendo que isso não é importante, tá? Cargos são importantes, a denominação que você participa é importante, o seu tempo de igreja é importante sim. Mas veja, tudo isso não é mais importante do que Jesus. E se a gente tira tudo isso, descasca tudo isso, joga tudo para o lado, se o que está ali no centro não é Jesus, tem algo complicado. Porque será que a gente consegue se maravilhar com ele e só com ele? Ou a gente precisa de mais? Porque toda equação que tem Jesus mais alguma coisa. Uma vez eu ouvi uma frase de um homem que eu fiquei extremamente constrangido. Ele disse o seguinte: Pedro, eu só vou me sentir completo o dia que eu for presbítero. Aquilo me constrangeu muito. Porque ele disse para mim, em outras palavras, que Jesus não era suficiente. Quando eu digo que eu só vou ser completo no meu relacionamento com Deus, se eu preciso de qualquer outra coisa que não seja Jesus, eu não entendi o Evangelho. É assim que João começa. Para que a nossa alegria seja completa, a gente não precisa de cargos. Para que a minha alegria seja completa, eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser presbítero, eu não preciso ser diácono, eu não preciso tocar no louvor. Para minha alegria ser completa, a gente precisa do conteúdo, da mensagem, do Evangelho, que é Jesus. E isso basta. A nossa alegria é completa. Por isso que eu pergunto para você, para a gente terminar, o que é que você tem buscado na igreja?
O que move você a vir para a igreja? Você está buscando comunhão com Cristo? Ou você está buscando um cumprimento de agenda ali, de rotina? Um check na agenda? Preciso ir na igreja. O que te move a estar aqui, na Betel? O que te move a ser membro? A gente conversou um pouquinho de membresia hoje, né? O que te move a ser membro? Status? O que te move a ser presbítero? Líder? O que move o seu coração? Descascou aí. Tem Jesus no centro? Porque esse é o convite que João faz pra gente. Porque a gente não vai conseguir lidar com os falsos profetas se a gente não tem condição de lidar com o nosso próprio coração. Por isso que João abre todo o seu discurso exatamente desse jeito, trazendo para nós que o que era desde o princípio Jesus, é Ele que nos completa. O que era desde o princípio a vida eterna, que vimos, apalpamos, contemplamos, anunciamos, é sobre Ele. E é nele que nós temos comunhão. E é nele que nós somos completos. E é neles que a nossa alegria é plenamente satisfeita. Por isso, pense nisso. Ajuste o foco. Se Jesus não é o centro, comece a ajustar o seu foco. Porque por vezes a gente quer pregar o evangelho para as outras pessoas, às vezes por vezes a gente reclama, né? Ah, pastor, mas lá em casa as pessoas não vêm, as pessoas não aceitam a mensagem. Mas antes de chegarmos lá, como é que nós estamos lidando com a mensagem? Jesus tem sido suficiente para mim? Jesus tem sido o centro da minha vida? Porque senão nós vamos correr o risco de pregar em casa um Jesus que eu quero que a minha família aceite. E aí eu adapto um pouquinho a mensagem. Eu trago um Jesus que é um carrasco, que pune. E se você não aceitar, você vai para o inferno. Se você não aceitar, você vai entrar nessa vida. Você está nessa vida porque você está longe de Deus. Você está desse jeito porque... E a gente traz um Jesus que é punitivo. E não o Jesus da Bíblia. Então, antes da gente começar a olhar para os outros, e João vai ajudar a gente a olhar para os outros e discernir isso. Mas antes de chegar lá, passinho para trás. Jesus tem sido o centro da nossa vida. Por isso, reajuste o seu foco. Porque Jesus inicia reafirmando: Cristo é a vida eterna que se manifestou. Ele é a mensagem, ele é o conteúdo, ele é o objeto da fé cristã. Nele a gente encontra a certeza da salvação, comunhão com Deus e alegria completa. Será que a gente está no caminho certo? Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Vimos hoje como o Senhor inspirou o apóstolo João a iniciar as cartas, a primeira carta. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude a lembrar sempre, todos os dias de nossas vidas, que o Evangelho é uma mensagem. Mas não é qualquer mensagem, Pai. Nos ajude a lembrar, Deus, que o Evangelho é sobre o Senhor Jesus Cristo, que a mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus, e que nós temos a oportunidade de desfrutar de comunhão com o Senhor, de contemplar o Senhor. E não apenas isso, mas de continuar trazendo sequência, continuidade para as obras que o Senhor tem feito em nós. E não nos limitamos a isso, mas damos sequência naquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Por isso, antes de olharmos para os outros, que primeiro olhemos para nós mesmos, Pai. Que façamos esse exercício sincero e genuíno de tirar as cascas dos nossos corações e que possamos encontrar Jesus no centro de nossas vidas. E que isso seja
manifestado em nós, em uma vida sincera, de um relacionamento honesto e verdadeiro com o Senhor, de homens e mulheres aqui na Betel que se empenham em ler a Bíblia, que se empenham em orar uns pelos outros, que se empenham em estar juntos em comunhão com os irmãos, que se empenham em contemplar individualmente, mas também coletivamente, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pai, nos ajude a sermos uma igreja saudável, que vive o Jesus das Escrituras, não o Jesus que nós criamos, Pai. Nos impeça, Deus, de adicionar qualquer elemento na equação da nossa vida, que a equação da Igreja Betel de nossas vidas seja Jesus e somente Jesus, Pai. Que nos lembremos de quem nós somos, pecadores miseráveis, e nos voltemos para o Senhor, que nos resgatou de nós mesmos, nos livrando, Deus, da ira do Senhor contra nós, nos trazendo a salvação em Jesus, o que era desde o princípio, que fez tudo existir e hoje existe em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vocês, igreja amada do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, você pode se assentar.